Hoje eu quero discutir sobre um assunto a respeito do que está sendo levantado muito nos grupos da machosfera, que se trata de homens rejeitados, né? Isso acontece sim, de fato, na minha opinião, isso acontece sim, de fato. Muitos homens estão sendo rejeitados, porém está levantando na minha opinião, uma neurose em que muitos da machosfera colocaram isso como a black pill, né? A parte mais amarga. Que você praticamente pode entrar numa deprê por saber de tais verdades, entre aspas, em que o homem se encontra na sociedade atual, que foi criado ou é natural, segundo a mente de muitos, é que isso seja natural, seja da ordem da reprodução, de que as mulheres elas são, como vamos dizer, shedistas, né? Elas não são apenas as hipergâmicas, elas procuram, elas são betofóbicas, vamos dizer assim, pois elas rejeitam homens que não tenham traços assimétricos, né? Os Hunter Ayers, ou que tenha o queixo quadrado, a barba rente, e que não seja aquele loiro das capas de revistas, um Brad Pitt, e esses tipos de artistas famosos que eles colocam assim como o modelo ideal para todas as mulheres, como o modelo do super-homem atual, né? Da DC. E que esses são os modelos em que todas, absolutamente todas querem. E é isso que é a Black Pill final, onde você descobre que você está lá embaixo. Muitas vezes por se tratar de ser um manlet, um homem baixo, por você ser um beta, um Clayton na linguagem atual, que é um cara miscigenado com defeitos assimétricos no seu rosto, aquele queixo fino de rato, ou que você tenha um shape, né? Uma estrutura física um tanto acabada, com muitas das vezes a falta da genética, a testosterona, aquela genética que não te dá um corpo naturalmente saudável, né? E eu tenho uma opinião sobre isso, que é sobre a situação do homem atual, que tem muitos homens sim, que estão com algum defeito genético sim, que estão com a simetria deformada sim. Mas isso não se trata apenas da genética. Através de uma miscigenação, onde uma classe de uma raça superior se envolva com a classe inferior e causa uma mutação, o Clayton dos X-Men,
né? Eu tenho a opinião de que não, não é somente isso que acontece na machosfera, em que muitas mulheres andam rejeitando homens. É claro que isso envolve um contexto muito maior, muito além disso, do que uma genética boa. Envolve muito também a condição social, a alimentação, o acompanhamento médico. Envolve também o ginocentrismo, com a ajuda do feminismo, envolvendo a cabeça de muitas garotas. Envolve a questão cultural, uma patologia que está também atrelada a essa situação do relacionamento entre o homem e uma mulher, que atrapalha também a monogamia. Na minha visão, muita coisa mudou, principalmente de 2010 para cá, em relação à imagem da mulher, em relação aos olhos voltados a ela, o que, na minha visão, antigamente não era assim. Elas não tinham tanta atenção quanto elas têm agora. As pessoas, elas estão muito atreladas a ficar observando elas, e isso, observar, a admirar e a desejar, e isso foi impulsionado, creio que você vai concordar comigo, pelas redes sociais, Orkut e essas. E é claro, a televisão também ela ajudou bastante, pois começou aí na era do Lula, da Dilma, uma, como vamos falar assim, uma movimentação do feminismo. Esse ativismo ele veio contaminando principalmente a TV, veio contaminando as redes sociais. No Orkut, naquela época, eu me lembro bem, não era tão difícil conseguir uma garota. Até mesmo era um, era um site de. Não era um site de relacionamento, era uma rede social, né? Onde ali muitas pessoas escreviam umas coisinhas assim, era um pouco arcaico, se comparado com o Facebook. O Facebook ele aprimorou mais, porém eu percebi que o Facebook ele se tornou um pouco mais frio. Bom, mas eu quero voltar um pouco mais atrás sobre como foi a minha vida através de conhecimento do relacionamento com as mulheres, muito tempo atrás de ter surgido as redes sociais. Eu gostaria de mostrar para vocês, abrir um pouco a visão de que muitas das coisas que aconteceram não está relacionada à sua genética, à sua aparência, se você é shed, se você é isso, se você é aquilo. Que está relacionada a muitos outros fatores, né? Que contam muito para chegarmos agora nessa era primitiva tecnológica. E isso aconteceu com muitas mudanças na sociedade. Isso também aumentou bastante a violência tanto do homem quanto da mulher. Isso está aumentando cada vez mais, porque esse tipo de primitivismo está atrelado. Mas vamos para o que interessa. Pelo menos na minha visão, não estava chegando ao ponto que está agora,
em que a sociedade está chegando em uma beira de um colapso e está sendo necessário também esse tipo de propagação entre as pessoas para que chegue um momento em que não haverá mais uma harmonia entre o homem e a mulher. O meu pensamento assim vem de como mudou a situação. Eu vou contar aqui para vocês, sem enrolas. Quando eu era mais jovem, vamos dizer, com meus com meus 10 anos de idade, ali na terceira série, sim, tinha jovens muito mais bonitos do que eu nas escolas. Porém, as garotas, elas não tinham tanto esse pensamento de querer o garoto mais bonito. Creio eu, e na minha visão, de que eu vi muitas delas naquela época, na infância. Eu não me achava um garoto bonito, eu me achava um garoto feio. Eu nem gostava de me olhar no espelho. E eu até desacreditava quando eu via algumas garotas naquela época. Vamos dizer ali em 1999, eu acho. Em que as garotas, elas me davam atenção, me davam bola. E isso melhorou quando eu repeti de ano. Eu repeti a sexta série. Eu era o garoto mais velho, né? Então ali, no recreio, tanto os garotos me davam atenção, quanto as garotas. E sempre era aquele, para quem já esteve naquela época, né? Chegava ali o jovem, o colega, e mandava mensagem: ó, aquela garota ali quer ficar com você. Ó, aquela garota. Era tipo assim. Era uma coisa mais fácil. Era sempre assim, ficar, entendeu? Namorar. Não tinha tanta dificuldade. Então, naquela época, não era tão complicado, tanto na escola. Chegou um momento que eu arranjei um emprego também. Eu tinha 14 anos, trabalhava numa farmácia. Quando eu cheguei lá a primeira vez, tinha muitas garotas ali de 22, 23 anos. Eu tinha vergonha com 14 anos ali. Eu me sentia feio, eu me sentia que eu não estava bonito, que eu não estava apresentável, que eu não tinha um cabelo bom, que eu não tinha um perfume bom. O perfume naquela época era tabu, era aquelas marcas lá, Rosemary Bouquet, e umas marcas assim daqueles frascos de plásticos que vendiam nas farmácias. E ali, uma garota loira, da farmácia ali, no finalzinho, no fechamento. Aí chegava uma hora que a gente tava parado ali sem fazer nada. Ela ficava me jogando aqueles olhares. E assim, aquele olhar tipo de paquera, né? Era uma época muito mais simples. Tinha outra também. Outra que era a gerente da farmácia. Ela se jogava pra cima de mim. E eu falava: eu não sou Shed. Eu não sou Shed. Eu sempre me enxerguei assim, desde o início, que eu não era nenhum Shed, que eu não era nenhum garoto bonito, e eu me esforçava bastante para, na minha vaidade, para manter uma aparência legal e não ser tão descuidado. Mas tinha, naquela época era uma época assim um tanto difícil, principalmente para mim e para minha família. A gente não possuía dinheiro assim para ter uma vida confortável e boa, era uma vida de pobre mesmo. Meu salário era 250. Olha só, aí você já consegue enxergar sobre hipergamia, a ausência de hipergamia aí
a ausência do shedismo, né? De que eu não era nenhum shed, e mesmo assim eu tinha a atração de muitas delas. Naquela época, era uma modinha muito assim, vamos dizer, não tinha aquela roupa legal para se vestir como tem hoje. Eram umas roupas assim, meio que feia. Sei lá, era a versão Paraguai que vinha copiada dos Estados Unidos. Umas roupas assim que hoje ninguém usaria. E as mulheres de antigamente elas se vestiam até melhores que os homens. Naquela época elas se vestiam até melhores que os homens. E era o meu caso, né? Elas se vestiam muito melhor do que eu. Era a época que foi criado aquele radinho digital, não sei se vocês conhecem, que se chamava o tal de, eu até me lembro o nome, Livestar. Era o radinho digital que ele escolhia praticamente a rádio pra você, porque você clicava o botão ali, ele passava várias rádios e enfim, você conseguia pegar às vezes a rádio mix e ali você ouvia um rock, você ouvia uma musiquinha e tal. Então, e tinha uma garota, eu até lembro o nome dela, era Keila. E ela me esperava. Ela me esperava para ir embora junto, que ela morava na mesma região que eu, no mesmo bairro. Eu tinha alguns problemas até mesmo com o meu sapato. Naquela época era uma época assim que nem a roupa era tão barata assim. Meu sapato tava abrindo a boca já. Eu dava um jeitinho pra fechar a boca do meu sapato. E eram umas coisas assim. Eu já fui até mesmo zombado no meu serviço. A respeito de usar alguns perfumes que não combatiam o odor. E isso me botava pra baixo também. Porque o perfume ele começava a incomodar. Algumas pessoas sentiam o cheiro também. E mesmo assim, com esses problemas, elas me davam atenção. Muitas delas me davam atenção. As garotas, elas eram sim muito mais gentis. Elas não eram egocêntricas. Praticamente todas ali dentro. Elas eram gentis, sorridentes, conversavam bem com os homens. Não tinha o discurso de falar pornografias, falar coisas absurdas. As mulheres antes elas eram um pouco mais comportadas também. Eu me lembro muito bem. Então, e essa Keila que eu tava falando com vocês agora, ela esperava pra ir embora junto comigo. E ali era uma amizade assim meio que especial. Eu não tinha aquela amizade por ela, mas ela sim tinha o comportamento de me esperar pra ir embora. E lá no ônibus a gente sentava junto na mesma cadeira. E ali eu colocava um fone de ouvido, dividia com ela outro fone. E a gente ficava ouvindo música junto. Eu era um garoto assim meio bobão. Eu acho que ela tinha uns 22 anos por aí. Não era uma garota rodada, não tinha filhos. Era uma garota simples. Era bonita também. Ela era baixinha. Bonita, tal. Muito diferente das garotas atuais. As garotas de antes eram muito mais simples. E ali ela lançava olhares. E eu era um garoto tímido. Confesso, na época eu era um garoto muito tímido. Eu não tinha coragem de fazer alguma coisa a mais. Mas eu gostava de aproveitar esses momentos.
Por mais que a minha timidez atrapalhasse, eu aproveitava o momento com essas garotas. E foi bom pra mim. Eu comecei a perceber a mudança de comportamento, tanto essa hipergamia e esse chedismo que vem tomando a sociedade atual em relação à tecnologia, informação, né? As pessoas se tornaram mais seletivas e ao mesmo tempo mais líquidas em seus relacionamentos. E elas procuram sempre a melhor. Os homens, eles também têm um probleminha. Pra mim, eles têm também. Porque o homem, ele quer uma mulher muito bonita. Eles sonham, eu falo isso também pelos incels, e aí, às vezes, esses discursos aí em grupos, onde eles vivem desejando e comentando sobre aquelas garotas loirinhas, da pele lisinha, dos olhos azuis. Um desejo assim que vai cultivando no coração, né? Que vai chegar um momento que eles também não vão querer e não iriam querer uma garota mais simples. A minha visão de hoje é que não se pode ter relacionamento algum, relacionamento sério. Você não pode ter um relacionamento sério porque você não sabe o que pode acontecer lá na frente, principalmente por causa da hipergamia, das caluniadoras também, e desse estado aí crescendo em favor da Agenda 2030, que já está chegando a um ponto em que o homem e a mulher não poderá mais se relacionarem por conta desse feminismo que já está intoxicado no comportamento das mulheres. E tanto aquelas que dizem que não é feminista, elas também cultivam, você pode perceber, principalmente quando o gado do Bozo, ele cria umas leis aí feministas para proteger a mulher, diz ele, né? Eu acho que é um comportamento de um... Talvez ele seja um inocente, né? Vamos dizer que ele não faça por maldade, mas as pessoas que fazem por maldade estão conseguindo muito bem fazer com que ele execute essa agenda, tanto por decreto quanto pelos políticos criando projetos de leis e aprovando pelo Senado. E aí vai. E aí todo mundo já sabe como é que vai acabar, né? Muitas leis e muita restrição. Então, o relacionamento hoje em dia exige muito que você esteja com uma mulher 100% de confiança, coisa que não existe hoje. Se na época de antigamente, como eu falei pra vocês, expliquei como era o relacionamento, comportamento das mulheres antigamente, elas também não eram traidoras como são hoje, hipergâmicas, de se interessar muito por valores materiais. Mas sim, existia sim, só que de lá pra cá isso foi se intensificando e as mulheres elas começaram a ganhar o conhecimento, principalmente por conta das redes sociais, onde grupinhos de mulheres se unem e elas estão espalhadas na sociedade, sim. Elas estão em vários locais, elas não estão apenas nos empregos de telemarketing, de recepcionistas, de limpeza, não. Elas estão em cargos públicos aí, em cargos de varas de família, elas são delegadas também, elas também são a conselheira tutelar,
principalmente uma das conselheiras tutelares aí, que ficou, até a própria Sarah Proton lá no canal dela, ela colocou o nome lá da conselheira tutelar, que vinha aconselhando as mães denunciarem, fazerem falsas denúncias contra os homens. Então, assim, elas estão também em grupos de redes sociais, elas estão em cargos e elas estão em grupos. Então, elas não precisam se encontrar nos bares como antigamente, elas não precisam se encontrar na casa uma da outra para fazer a unha e ficar fofocando. Hoje em dia, elas apenas se reúnem nesses grupos de palitas, de mulher magnética, né? Onde tem aquela tiazona feia pra caramba que se sente a última bolacha do pacote e fica ensinando lá as colheres a manipularem os homens. E se tiver alguma mulher por aí que ela ainda for aquela mulher das antigas, como eu comentei aqui pra vocês, o comportamento de antigamente era bem mais simples, bem menos nocivo, elas não eram nocivas. Você conseguia conversar com uma mulher e elas te correspondiam à altura. Hoje você vai falar um oi pra mulher, ela vai perguntar pra você: oi, por quê? O que que eu tenho? Eu te conheço? Ou você vai falar num chat com a mulher: oi, linda, eu gostei de você, achei você bonita, e ela vai lá e desce o sarrafo em você só porque você falou um oi, linda, no chat com ela. E ela vai lá e faz um print e coloca no Facebook e coloca: olha o que que esse retardado está fazendo aqui, não me respeita. E é assim que está hoje em dia. É o caso dessa sujeita aqui, né? Olha esse palhaço achando que pode ficar de gracinha, mandando mensagens porque somos mulheres e bonitas. Vou explanar para esse babaca. É muito complicado ler o texto dessas pessoas, que elas têm um analfabetismo alto, né? Vou explanar para esses babacas aprenderem a ter modos e pararem de ficar... Pararem. De ficar mandando mensagens para alguém que eles nem conhecem, achando que Facebook é terra de ninguém. Olá. Olá. Você é muito bonita. Desculpe se incomoda. O gato, né? E ali... E você é um ridículo. Respeita as mulheres. Você não me conhece, não sabe quem eu sou, se sou casada ou o quê. Eu não estou aqui no grupo para ficar, arranjar paqueras e afins. Sou uma pessoa séria, muito bem casada. Em nenhum momento você viu foto ou anúncio meu sobre procura de paquera disponível. Vou explanar você porque você é um babaca. Aí você vê o comportamento que está da mulher atual. Nem mesmo você falar um... Olha o pouco texto que esse cara falou com ela. E o textão que ela escreveu por conta de um elogio. Essas mulheres estão ficando intoxicadas com o feminismo. Muitas delas não se consideram feministas não, tá? Elas dizem: eu sou antifeminista. Todas elas dizem, boa parte delas dizem, porque eu acho que pelo menos você pode dar mais crédito às feministas do que a essas mulheres, porque as feministas, elas são sinceras, elas dizem: eu sou feminista sim. Agora, essas mulheres aí, elas dizem: eu sou antifeminista. Mas vai lá escrever num texto, num chat, né? E aqui mostra que elas mesmo criam um grupo para exibir a sua hipergamia, que é Brasileiras em Paris. Eu tô em Paris. Ela faz até um grupo para mostrar que ela conseguiu vencer na hipergamia, né? Então, assim, o comportamento atual das colheres deixou a desejar. Para mim agora complicou muito. Eu vou dizer para vocês assim, depois de 2013, para mim abaixou pra caramba. Entrou uma crise para mim, que antigamente eu conseguia pelo menos namorar alguma, conseguia pelo menos ficar com alguma. Só que agora tem um problema maior, porque além delas estarem mais exigentes através de aparência, condição financeira,
outros problemas aí relacionados também ao seu discurso ideológico, a sua ideologia. Então tá inculcando na cabeça de muitas delas que elas têm que ter um tipo de homem específico. Principalmente os homens respeitadores e não sei o que, e isso e aquilo. Que enxerga a mulher assim, que o homem de verdade é isso, que o homem de verdade é aquilo, e blá blá blá. E assim você chega em uma situação que você fala, não dá mais pra se relacionar. Hoje em dia você se relacionar, você tem que arrancar as suas bolas fora, joga no lixo e taca fogo. E aí você pega uma dessas colheres para casar e se submeter a uma vida bem castrada. E provavelmente quando chegar o momento da hipergamia dela dizer é hora de você trocar de parceiro para um parceiro melhor, você tá lascado, filho. Você tá lascado. Você, a partir daí, você vai sofrer falsas acusações. É claro que ela vai te agredir também. Ela vai arranjar algumas briguinhas, vai te agredir. E ainda vai chamar a Maria da Penha. Vai ter o tal do gado do Bolsonaro, né? Vai ter o tal do gado do Bolsonaro com as suas leis. Bolsonaro altera a lei Maria da Penha. E agressor pode ser tirado de casa sem decisão judicial. Ou seja, você vai piorar para você. A situação vai piorar. Aí você vai casar. É lógico que você vê aqui que isso não tem cabimento. Que uma mulher realmente que ela está sofrendo algum tipo de agressão, ela vai temer esse agressor. Ela não vai ter coragem de confiar na justiça. Então ela só vai usar essa lei quando o cara for um trouxa. Entendeu? Então fica aí, o vídeo ficou longo demais. Eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então tá aí. Tá tudo acabado. Quem gostou, curta, compartilha, se inscreve aí no canal. Dá um like aí. Se compadece aí da nossa causa e até a próxima.